aí, Arcane ficou ruim? Arcane não é mais tão bom assim? Vamos dar uma olhadinha aqui na opinião do Narrativando, logo depois da nossa vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o King e sejam bem-vindos ao canal. E nesse vídeo a gente vai reagir ao Narrativando mais uma vez. E ele tá analisando o ato 2 da Season 2 de Arcane, belezinha? Mas antes de mais nada, eu quero fazer aqueles adendos clássicos aqui. Gente, vocês têm que entender que nós estamos aqui, num canal que é muito de League of Legends. Começou como um canal de lore, se tornou um canal de lore de League of Legends. Então sim, estamos num canal de LoL. Show? O Narrativando, ele é um profissional da área de histórias, roteiros e afins. Então ele tá fazendo uma análise aqui de forma técnica. O cara que hoje trabalha na internet com mangás e animes, eu mesmo sou muito fã dele, acompanhei tudo ali, a rota final de Jujutsu Kaisen no canal dele, e é isso, né? Não muda o fato de que a gente gosta de Arcane se o Narrativando falar aqui a opinião dele. O cara tá expressando a opinião dele, trazendo à tona essa parte mais técnica também, então é muito interessante a gente prestar atenção nisso. Então, vamos lá, família, vamos começar aqui. Tô até com medo de fazer esse vídeo, acho que vai irritar todo mundo. Pra mim, Arcane 1 é uma das melhores animações ocidentais já feitas, se não a melhor. Mas esse ato 2 da Season 2 tem muitos problemas, ao mesmo tempo que trouxe momentos impactantes e importantes. Por isso, em todo lugar, vejo discussões enormes sobre se tá bom ou ruim. E nesse vídeo vou tentar te explicar os hacks que os produtores e roteiristas usaram pra fazer tantas pessoas adorarem o ato 2, mas também... Cara, eu quero muito ver se ele vai falar dos clipes de passagem de tempo, mano. Mostrar os motivos para algumas pessoas terem odiado. Vou começar com todos os meus elogios, para depois focar nas críticas, porque o negócio vai ser doido. A presença do Singed é ótima, parece que ele ainda é um resquício da primeira temporada em questão de qualidade. Todas suas ações e falas são impactantes e com muitos significados, movendo a trama, apresentando o personagem, demonstrando sua inteligência e possuindo paralelos temáticos. Sem a necessidade do diálogo jogar tudo na sua cara, como vamos comentar mais pra frente. Por exemplo, ele vai na manifestação pra ser preso, chama a besta e se prende na cela. Tudo isso pra mostrar sua capacidade pra Ambessa e ter financiamento pros seus planos. Tudo isso é demonstrado por suas atitudes e pela forma que ele fala, e não com ele dizendo pro espectador que quer isso ou aquilo. Os paralelos também são legais. Ele quer derrotar a morte para salvar sua filha, mas no processo macula a vida de todas as formas, inclusive... Cara, eu fiz hoje, né, um vídeo sobre o Singed, um short sobre o Singed ter sido o único personagem que ele, tipo, almeja uma parada e do começo ao fim ele vai atrás disso e ele consegue, saca? Ele realmente é um vilão muito competente, muito eficaz, que moveu a trama em muitos momentos mesmo, que como o Narrativando disse. E é realmente assim, o texto dele é um dos que ainda tem muita qualidade, né? Inclusive transformando o pai de duas filhas em um monstro. Coisa que ele também se transformou e vai piorar ainda mais. Ao se encontrar com Victor, eles representam inicialmente duas formas de enxergar o mundo e o impacto que eles têm neles. Inclusive influenciando a mudança do Victor para um outro caminho após a invasão de Noxus. Fora que fica entendido que ele que espetou Vander com aquele objeto, que deixou a besta furiosa. A gente vê até um shot dele em pé. Sempre que ele tá em tela... Cara, eu não tinha pensado nisso não. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. A gente vê até um... Tem ele em pé ali, né? Eu achei... Eu via até agora da maneira que eu, tipo... Quando o Victor ele morre, né? Ele esvazia aquela consciência Hive Mind que ele tinha compartilhada com o Warwick. O que sobra no Warwick é a casca vazia do monstro, afinal o Vander já morreu. Né? Então, eu acho que é, tipo, pra mim, né, na minha visão, é mais um momento de, tipo, olha, a casca do Vander ficou vazia de novo, né? Shot dele em pé. Sempre que ele tá em tela, eu me divirto e fico curioso pra ver o que acontecerá. Por mais que ele possa ser muito conveniente pra história andar, você sente que existe um arco de história ali, enquanto outros personagens acabam ficando mais rasos mesmo, como a Sevika, a Isha e outros aí. E pera, não me mata, já vou comentar sobre isso. As cenas de ação continuam legais, e a produção em geral ajuda muito a tudo ser destacado positivamente, mesmo que hipoteticamente uma história horrorosa fosse contada nesse
Calma, esse fandom aí é doido, hein? Esse fandom aí eu não mexo não. Estilo seria muito fácil de tolerar, pois é um nível de produção audiovisual absurdo, que faz o seu trabalho de elevar a história que está apresentando. Gostei muito da cena da Ambessa com a Jinx na prisão, a tensão ficou lá no alto, ela vai perceber ou não? O corte pro olho, pra arma, a luz vermelha do ambiente, a quebra com carimbo, tudo muito bem dirigido. E a aproximação em pancadaria com a fera trouxe aquele ápice de ação que o episódio precisava, sendo uma ameaça que sempre se aproximava e diminuía o tempo que os personagens tinham para cumprir seus objetivos. Essa é uma técnica muito boa para gerar engajamento do público. Ficamos pensando, vai, rápido, o tempo tá acabando, e ficamos angustiados conforme sentimos que haverá uma colisão catastrófica. A leitura da carta do Vander ou Vender, seguida pela luta da Vi com ele, e então suas memórias, também são sensacionais. É um marcador importante pro arco da Vi. Ela iria acreditar na Jinx ou não? Isso é representado por uma ação física em um momento de alto nível de perigo. Se ela acreditar e não reagir, ela pode morrer. E se ela não acreditar e lutar, a relação dela com a irmã, que já estava perdida, nunca mais voltaria. E bem, vamos comentar a relação das duas daqui a pouco. Ou ela morreu. Cara, essa parte aqui é uma excelente leitura do arco da Vi, né? Uma parada... Eu não sei se ele vai reclamar do arco da Vi, mas muita gente reclamou do arco da Vi, de que ela se tornou uma pessoa que vai sendo movida com o plot, enquanto ela era uma pessoa que movia o plot. Eu também tenho essa percepção de que aparentemente até rolou uma troca, né? Parece que a Vi acabou se tornando a coadjuvante da Caitlyn, enquanto na primeira temporada era o contrário. A Caitlyn era a coadjuvante da Vi, né? Mas a Caitlyn cresceu muito nessa temporada mesmo. Morreria, ou a irmã, metaforicamente aqui, né? E ela escolheu a chance de perder a própria vida e acreditar uma última vez. Esse tipo de risco, que ainda vem de uma ação carregada emocionalmente depois de tudo que vimos elas passarem, gera muita reação do espectador. Ainda mais com a recompensa de vermos o passado, descobrirmos quem é a mãe das garotas e tudo mais. Cena inclusive que é muito boa e, novamente, parece que veio direto da primeira temporada em relação à qualidade de diálogo. O abraço também Aquela cena ali é incrível, mano. é muito importante, mas a frase da Vi, tá esperando o quê? Ele é seu pai também? É tão... pô, me tirou do clima. Ok. É um tanto quanto galhofa mesmo essa parte. Pra muitos pode ser emocionante, mas como eu trabalho na área, consigo ver a intenção descarada de criar uma frase de efeito e tentar forçar uma reação exagerada de quem tá assistindo, sendo que o silêncio falaria mais que 1000 palavras ali. Ainda mais depois de tudo que aconteceu. O psicológico da Vi ali não deveria estar pronto pra soltar uma frase de efeito assim. Imagina a confusão de emoções, adrenalina, quase morrer. Ficou bem artificial. Isso significa que você é proibido de gostar? Claro que não. Essas técnicas são chamadas de manipulação emocional por um motivo, né? Aí, olha só, mano. Essa aqui é uma das poucas... Ele é uma das poucas pessoas que eu vejo que tá elogiando essa parte de manipulação emocional que a série faz, mano. Manipulação emocional de você que tá assistindo a série. Cara, sei lá, mano. Eu quero ver como que ele vai comentar isso. Porque enquanto fã... Putz, pior que eu sei que ele também é fã. Inclusive, quero te pedir desculpa se você assistiu esse vídeo aqui, mano, que eu esqueci de responder o seu comentário no nosso vídeo de react anterior, mano. Mas eu vi que você comentou que você também já jogou muito League of Legends, também adorava a lore. Então, cara, pra quem tá envolvido com a lore, igual a gente aqui, porque já tem mais de 4 anos trabalhando com a lore desse jogo, é difícil, mano. É muito mais fácil manipular a gente que já é fã do que alguém que, tipo, beleza, só tá acompanhando a série, né? Ele talvez não tenha até esse ponto de vista de alguém que nunca tenha jogado, não acompanhava a lore e tal, mas pela parte mais técnica dele, talvez ele consiga trazer esse olhar um pouco mais distante. Eu só acho que eu não sou capaz de olhar com um olho totalmente frio pra Arcane, não, mano. Porque eu realmente sou muito fã da parada. Eu trampo com essa parada tem 4 anos, saca? Então... É isso. No fim das contas, eu já sou muito envolvido e vai ser mais fácil me manipular emocionalmente com o roteiro da série, né? Porque elas realmente funcionam. Cada um tem uma sensibilidade diferente, interesse emocional e coisas diferentes. Por exemplo, se você tem alguma questão com família, especificamente questões paternas, essa cena vai te quebrar, não importa o que os escritores façam ou o que eu diga. Aqui eu só tô tentando ver de uma forma mais fria, visto que eu sei que os roteiristas conseguem fazer melhor. E quem sabe isso não ajude algumas pessoas a entenderem por que não curtiram muito. Mas como disse, as críticas ficarão mais pra... Realmente, se a série se apoiou muito mais em, pô, fiquei mais bonita e agora eu manipulo melhor as suas emoções, te dando esses momentos drásticos e marcantes e épicos relacionados a determinadas características da nossa psique e das nossas relações humanas e tal. Se você não se relaciona com nenhuma dessas coisas que eles mostraram em tela,
aí pode só aparecer um grande roteiro apelativo que nada importa pra você. Pra frente. Outra parte legal é que o episódio 6 começa com cenas do final dele, após o Jace explodir o Victor. Isso pode representar talvez uma percepção de tempo diferenciada que o Victor tem, devido ao que vimos dele naquele espaço etéreo, ou pode ser um presságio para o tema de tempo, que pode vir a ser relevante na obra devido à presença do Echo, que tem o poder de voltar no tempo. Na real, toda a parte do Victor no espaço é muito legal, seja o visual abstrato de cair o queixo, as transições de cena ou o próprio diálogo dele. São muitas informações interessantes sendo entregue de uma forma que move a trama, e nos dá contexto sobre quem esse personagem é agora. Além de criar um contraste enorme com o Jace. Afinal, ambos mexeram com o Arcano, mas um viu aberrações alienígenas, enquanto o outro tá no espaço celeste, que não parece ser tão assustador assim. Em geral, as cenas do Victor são muito boas também, e o uso do clipe musical enquanto ele trata o Vander foi um dos melhores da série inteira. Não só pelo fato de uma música ser algo abstrato e emocional, assim como memórias, mas também pela representação desse espaço interno do personagem, onde vemos as barreiras da fera e depois as memórias do homem aprisionado nela. Além da forma etérea que o Victor interage com tudo isso. Também serve pra fazer aquela passagem de tempo safada que a série tá abusando, mas aqui não tem como reclamar, é o uso ideal. Victor... Mano, sim, realmente eles fizeram umas passagens de tempo muito ligeiras. Eu acho que eles mandam bem, mas eles contrataram um problema pra eles mesmos, saca? Tipo assim, pô, fica no ar toda a discussão se a série já foi programada pra ter ou não 2 temporadas, ou se ela teria mais temporadas, e aí o roteiro teve que ser comprimido pra caber nessa última temporada. Se essa série sempre foi planejada pra ter 2 temporadas, então eles contrataram os defeitos de roteiro, né? Escolhendo uma história de 10 páginas para serem contadas em 2 páginas. Você só não escolhe contar uma história tão grande em 2 páginas. Você não vai ser capaz, tipo, não tem milagre que faça isso tudo ficar bem contado, saca? Então, a jornada é maravilhosa, mas sim, tem alguns erros ao longo do roteiro, essas passagens de tempo aceleradas e mascaradas também, né? Tipo, ele não vai falar pra você, passou 6 meses, 6 meses depois, 1 ano depois, mas ele faz um clipe bonitinho, mostrando um monte de coisa que você pode subentender que, poxa, passou 1 ano aqui da ditadura da Caitlyn, nossa, passou 2 semanas que o Victor tá tentando trazer a mente do Warwick pro lugar, né? Fica segurando sua engrenagem, que é um lado Hextech e um lado tocado pelo Arcano. E isso dá um toque legal, simbolizando sua divisão entre quem ele era e quem ele é, homem e máquina. O fato dele não ter tomado sua decisão ainda, pra que lado ele vai? Quando ele conversa com Singed falando sobre o paradoxo do conhecimento, ele passa o dedo no lado modificado pelo Arcano, enquanto fala sobre a vastidão do conhecimento. Talvez seja a tendência do lado que Victor gostaria de ir, ou quem sabe ele já sabia do que aconteceria, visto que ele fala de destino. No final do episódio, a engrenagem cai com o lado Arcano pra cima, o que já indica muita coisa, e temos até um monólogo do Victor pra acompanhar. São detalhes assim que vão incrementando demais a série, e sinto que tá faltando em muitos personagens agora. O episódio 6 acaba com uma sequência de momentos impactantes. Jace atira em Victor, o que faz com que todos do seu culto comecem a soltar um grito estridente bizarro, mostrando que, por mais que tivesse um visual harmônico, havia algo de errado com a conversão que Victor fazia. Singed aproveita o tempo para tirar o Warwick de controle e no meio de toda essa grande confusão, Isha decide se sacrificar fazendo algo bem parecido com o que a Powder fez no passado. E é aqui onde eles mais abusam do hack para fazer você não identificar nenhum problema. Visuais de cair o queixo, um ciclo de tentativa e falha sinistro, ou seja, os personagens parecem que vão conseguir algo, mas então uma tragédia acontece, eles resolvem, finalmente a família vai se unir, mas então algo pior ainda acontece e por aí vai. Além de tudo, esses momentos mudam drasticamente a direção da trama e trazem consequências permanentes para a história. E para entender parte do impacto que a Isha causou, precisamos estudar a personagem, e vamos fazer isso já já. Por mais que a história não tenha tido uma execução basicamente perfeita como foi Arcane 1, os momentos finais do Ato 2 trazem muitas dúvidas para a trama. Dúvidas positivas, curiosidade sobre tudo que vai acontecer e como vai acontecer. E isso vai ser o suficiente para muitas pessoas. Com certeza me animou também e me manteve interessado para ver o ato final. Por isso dá like no vídeo e se inscreve no canal, pô, olha só quantos elogios. Assim você será notificado quando a análise do ato 3 sair. Agora vamos ativar o modo analítico para compreender por que muitas pessoas estão criticando o ato 2. Novamente, a crítica dos clipes musicais. Agora vem a pedrada, tá? Vamos lá!
tanquem e não fiquem putos com o meu mano. Vamos que vamos. Apareceu com esse ato, e eu entendo elas. Enquanto alguns clipes são incríveis, como as memórias do Vander, outros são isso. Esse talvez tenha sido o pior clipe de Arcane até agora, principalmente pelo fato dele jogar a progressão narrativa da Caitlyn no lixo. Vimos o processo dela se tornar uma figura mais ameaçadora e rigorosa, mas esse clipe e a cena que veio depois dele não deixou o espectador ver as consequências dessa mudança e dessas atitudes. Tudo bem que ela é boazinha, isso não importa. O ponto é que não vemos a recompensa da preparação anterior, entende? Não vemos as ações da personagem, sua nova filosofia, nem momentos dela refletindo sobre isso, inquieta, sem saber se é a coisa certa. A cena dela sinistra é entregue em um shot do clipe, e a cena dela com dúvidas é entregue com ela levantando da cama com a ruivinha, e já já vamos falar sobre isso. Não tivemos cenas que mostraram esse embate entre o que ela quer e o que ela precisa, entre a vontade dela de vingança e a necessidade de aceitar que a morte de sua mãe foi causada por uma bola de neve de erros do passado. Óbvio que ela não pode só deixar Jinx embora e perdoar ela, porque além de matar a mãe da Caitlyn, ela também matou vários outros inocentes no ato 1, e fica implícito que continua fazendo isso aqui no ato 2, com a ruivinha falando que todas as aparições da Jinx deixam pessoas mortas. Mas sua vingança está destruindo tudo em seu caminho, ferindo cada vez mais o povo de Zaun, Piltover, ela mesma e as pessoas que gosta. Então, quando vemos que a personagem basicamente regrediu em relação a onde ela estava anteriormente dentro do seu arco narrativo, fica uma sensação estranha, porque os fatos apresentados no clipe, dela comandando tudo e tal, simplesmente não tem peso dramático. Isso também vai se manifestar na relação dela com a Ambessa. O guarda noxiano fala: Ambessa confiava em você, isso será um golpe profundo, mas não vemos essa relação das duas. Cadê as cenas mostrando a personagem em dúvida entre as questões políticas e as questões emocionais? Na real, parece ter mais cena da Caitlyn duvidando da Ambessa do que tendo algum tipo de relacionamento profundo com... Caralho, true demais, né? Afinal, a Caitlyn fez uma ditadura por conta de confiar na Ambessa, né? Porque a Ambessa vem de um império, né, guys? Então lá, foda-se democracia ou essa aristocracia também que tinha aqui. É... reis, generais e é isso, mano. Pau na máquina. E aí a Ambessa traz essa filosofia pra Caitlyn. Ela faz isso em cima da força que o nome dela tem, né? E realmente eu concordo, cara. Realmente esse clipe talvez seja o pior, porque ele... é tipo assim, a gente tem um ato inteiro mostrando e a Caitlyn será uma vilã e aí depois tem um clipe de 2 minutos e veja, ela foi a vilã aqui. E aí no desenvolvimento ela já está desistindo de ser a vilã. Então eu tenho 2 horas e meia, 2 horas e meia? 40, vai 2 horas falando tipo, nossa, a Caitlyn tá se degenerando, ela vai se tornar uma vilã. Aí eu tenho 2 minutos dela sendo vilã nesse clipe, e aí depois eu tenho mais 2 horas dela desistindo de ser vilã, saca? Então parece que é tipo um ato preparatório pra 2 minutos e depois vamos despreparar isso que a gente preparou. Com ela, como a cena da lareira, dela encontrando o Singed, até o próprio presságio dela treinando com a Noxiana, onde a ataca pelas costas. Então, quando temos a Caitlyn indo pro lado da Vi de novo, tudo só fica meio estranho. Parece que os acontecimentos não serviram pra nada, não desenvolveram a Caitlyn em nada. Ela não chegou em uma conclusão nova. Ela perceber que fez algo errado não tem peso, porque não vemos ela fazendo essas coisas. Nem vemos as consequências dessas coisas ruins no seu psicológico. Foi só a Vi falar Cupcake que a Caitlyn largou um exército, uma aliança com Noxus, todo o seu plano de dominação de Zaun e a morte da Jinx. A Caitlyn nesses 3 episódios foi bem prejudicada pelos roteiristas. E o ato inteiro, o primeiro ato inteiro foi dela, né, cara? Lembra do que eu falei sobre a determinação do arco dela acontecer no episódio 6 ou 7? Pois é, aconteceu no 6. No momento que ela decide trair a Ambessa, marcando um arco positivo. Isso não significa que ela vai perdoar a Jinx, mas sim que ela não vai abandonar os próprios princípios. Porém, esse é um ótimo exemplo de que técnica sozinha não faz nada. A execução é o que importa. E pra muita gente foi só sem impacto e rápido demais, como conversamos. Só que talvez tenha outra coisa que me deixou mais encucado, que é o relacionamento dela com a Ruivinha. Pra que serviu isso dentro da trama? Pra que serviu dar todo esse destaque pra personagem? Ai, ele não vai gostar disso também no terceiro. Ai. Nossa, porque isso aqui foi pra depois... não veja, hein? Se você tá reagindo isso aqui, meu mano, se você tá vendo meu vídeo
né, o react, antes de você assistir o terceiro ato, o Narrativando, não veja. Não veja essa parte, pula. Mas o Narrativando vai achar que não vai ter peso a traição da Mad. O público detestou essa parte da traição. Tipo assim, pegou um ranço positivo. Porque a série queria que a gente ficasse com o ranço da Mad. E a série conseguiu. As pessoas ficaram com o ranço da Mad. Mas talvez ele ache que, tipo, foi muito pequena essa construção. É um negócio meio jogado, onde a personagem fala frases expositivas para deixar bem claro pro espectador o que tá acontecendo. Ela teoricamente deveria servir como a parte boa da Caitlyn, que faz ela ficar em dúvida. Mas a Caitlyn já tá em dúvida. Aí temos cenas estranhas da Ruivinha chamando a Caitlyn de ambessa e tal. Qual o fim que darão pra essa personagem? Realmente é um mistério e nada parece muito satisfatório. Claro que satisfatório depende de pessoa pra pessoa, mas eu espero muito de Arcane, e esse tipo de coisa é bem estranho vindo de uma obra como essa. Mas parece que são diversos caminhos de trama que não dão em lugar nenhum, diversas ideias que foram anotadas pelos roteiristas e que acabaram dentro da trama por algum motivo. O mesmo vale pro Mendigo do Escudo, ele foi descartado no meio do clipe da Vi, nem pra aparecer no clipe inteiro serviu. Pro que ele foi relevante? O que ele impactou na Vi? Qual foi sua contribuição dramática? Nunca saberemos, pois tudo aconteceu em menos de 1 minuto. Cara, pois é, né, mano? O Loris, a ideia que eles queriam, e eu tenho certeza que o Narrativando sabe disso, é que era pra ele ser a última âncora dela de uma autodestruição total, né? Ele foi essa proteção. Ele é um escudo, né? A simbologia desse personagem é que ele é um escudo, né? Ele usa um escudo lá no começo, ele vai usar um escudo depois, e aqui ele é um escudo pra proteger a Vi de se autodestruir. Mas é realmente, tipo assim, porra, pegue esse subtexto desse vídeo de 1 minuto, porque eu não quero gastar 5, 6 cenas da Vi tentando se destruir e esse cara estando lá por ela, ajudando ela a ficar no mundo. Ele até visualmente tiveram algumas pessoas que acharam ele parecido com o Vander, então talvez pudesse ser construída a personagem também enxergar um pouco do Vander nela. Não, é um clipe de 1 minuto pra gente correr com o tempo, e é isso aí, um abraço, Loris! E olha, Arcane realmente gigante. No meu vídeo analisando o ato 1, eu zoei ele, chamando ele de Mendigo do Escudo, dizendo como é um personagem aleatório. E não é que apareceram fãs do Mendigo pra defender, dizendo que ele era um policial que perdeu alguém, que foi muito importante na invasão de Zaun no evento, protegendo... Não, eu realmente acho que ele pode ser um policial que perdeu alguém. Não, assim, se você foi um fã meu que foi lá falar... É uma teoria também, tá? Eu acho que, tipo, ele tinha algumas vestes quando ele encontra a Vi que poderia ser de um policial. Então, eu acho que isso, porra, esconderia um erro da série de... Por que a série admitiu esse cara aqui em situação de rua pra trampar de policial do nada, do Neida? Não, eu acho que ele já era um policial. Todo mundo que mora em Piltover é, no mínimo, de classe média. Se você for de classe baixa, você vai ser despejado, tá ligado? Mas, sim, mano, Lorizão foi mal aproveitado no primeiro arco, no primeiro ato, no segundo ato, no terceiro ato. Realmente, ele é um personagem que o fã não gostou, que poderia ter sido melhor aproveitado, mas não foi, saca? Tendo várias pessoas, sim, mas... E daí? Qual a relevância desse personagem? O que torna ele único e essencial nesses 6 episódios? Pois é, nada. O que ele faz, qualquer outro figurante poderia fazer. Por isso, a característica mais marcante dele é ser o Mendigo do Escudo. E não importa se ele é um mendigo ou não, porque isso é um artifício humorístico para fazer uma hipérbole dessa decisão estranha do roteiro. Mas acho que tá na hora de falar sobre Aisha. Logo depois da cena da Caitlyn, vemos a criança e Jinx juntas, e tudo que precisávamos saber... Cara, a Aisha teve um pouco mais de desenvolvimento. Vamos ver a opinião dele aqui. Mas eu acho que a Aisha teve um pouco mais de desenvolvimento. Mas no final, na hora que eles falam assim, tá na hora de chorar pela Aisha, eles também metem um clipe, porque eles também acharam, talvez, que o choque emocional, o abalo emocional que ia causar na Jinx não ia ser forte o suficiente por aquilo que eles tinham mostrado ao longo das cenas normais, vamos chamar assim, da série. Então mesmo a série falou assim, mete um videoclipe aqui de 1 minuto pra mostrar o quanto elas se deram bem. Sobre o que aconteceria na história, é dito aqui. Isha representa o lado inocente de Jinx, ou seja, Isha é uma representação da Powder. Inclusive a personagem fala sobre seu antigo nome, o que deixa a conexão mais clara ainda.
Perceba que, juntas, Jinx não quer mais sair destruindo tudo, ou começar uma rebelião, ela quer simplesmente ficar de boa. Quer viver a vida que nunca pôde, sendo uma irmã mais velha e finalmente não estando mais sozinha depois de ter perdido tudo. O fato da Aisha ser muda intensifica muito mais isso, servindo como um espelho, onde Jinx fala as coisas pra si mesma. Esse conceito é bem legal, permitindo que entremos mais na cabeça da maluca e fazendo alguns paralelos legais. Perceba que Jinx, Vi e Caitlyn possuem esses personagens paralelos. Vi tem o mendigo do escudo, que é o pior trabalhado. Caitlyn tem a ruivinha, que representa suas dúvidas, que só ficou forçado. E Jinx tem a Aisha, tendo até momentos mais relevantes, como fingir ser a Jinx, que não gera nenhuma consequência na trama, porém cria uma contextualização legal além do clipe da música. E também a... Não. Pior que eles vão lá embaixo porque o cara deu com a língua nos dentes, né? Eu não sei realmente agora se essa cena aí teve impacto ou não. Talvez não tenha tido mesmo. Anima o povo na praça, que apesar de não mudar a trama em si, visto que os Noxianos já iriam aparecer lá e ferrar com geral, é um ato simbólico. E ela é presa ali, o que de fato move a trama em uma direção importante. Beleza. Como eu falei, a Aisha representa as características boas da Jinx, e é o elo dela com o mundo. Tanto é que suas alucinações só voltam depois da Aisha ser sequestrada. E podemos ver essa conexão com o mundo com o povo tocando na Jinx lá na prisão. Foi uma construção interessante. Uma pena que não vemos mais a relação dela se desenvolvendo de fato. Não vemos a mudança da Jinx genocida pra Jinx que só quer ficar de boa. Mas é tolerável. O que acaba virando um problema é vermos tantas mudanças bruscas, que abandonam as preparações anteriores, criando a sensação de tudo tá acelerado, fazendo a gente pensar, mas ela já superou isso? Que algumas pessoas sentiram com vários personagens. A Aisha acaba não tendo um drama próprio, ela fica deslocada no meio da treta familiar da Jinx e da Vi, sendo mais uma representação de conceitos do que uma personagem de verdade. Desde o início, ela foi preparada como uma manipulação emocional, uma criança fofinha e inocente que transformou uma genocida em uma irmã mais velha. É uma âncora de empatia e simpatia, ajudando o espectador a nutrir um carinho extra pela Jinx, mesmo que ela tenha feito atos terríveis. Mas até onde isso poderia ir? Quanto mais tempo ela ficasse em tela, pior seria para a personagem. Por isso, a escolha óbvia era a sacrificar para representar a loucura final da Jinx. Seu lado inocente terminou de morrer, e ainda fez algo bem parecido com o que a Powder fez no passado, que é um detalhe legal. E funciona, a cena é muito bonita, mas as frases, nossa, você me lembra eu mesmo antigamente, parece que eu estou usando óculos quando estou com você, e toda a dinâmica que já conversamos, deixava claro o destino da personagem. Olha, Eu não gosto muito da frase do você... Eu acho que ela fala até que a Aisha parece a Vi, né? Não ela, mas... Eu gosto da frase do óculos, né? De realmente mostrar que a Aisha acaba virando... Ele usou âncora de realidade, mas um óculos pra Jinx voltar a enxergar a realidade também, né? E assim, mano... Quando eu vi os trailers... Eu não lembro se a Aisha tava nos trailers, tá? Mas... aliás, ela tava acho que até mais na forma de capuz dela. Mas o Loris, cara... O Loris, quando eu vi, tipo... Eu falei, esse cara tá aí pra morrer. Ele é muito... Ele tem uma feição de muita gente boa. Eu acho que o papel dele é exatamente o mesmo. É que ele não sabe que o Loris vai morrer ainda. Porra, deu outro spoiler pra ele. Espero que você não veja esse vídeo sem ter assistido o terceiro ato, meu mano. Mas o destino dos 3 personagens aqui que ele elencou como essas estruturas de roteiro pra estabelecer coisas para as 3 protagonistas aqui... É literal, né? Todos eles vão morrer, todos eles aparecem meio que do nada, cumprem uma função, depois são retirados. Tava dentro da cena quando aconteceu. Morte, sacrifício, o último resquício de sanidade da Jinx, tudo isso ajuda você a curtir, ainda mais com as consequências possíveis do momento. Porém, quem não curtiu ou não se emocionou, provavelmente vai encontrar uma explicação nos motivos que eu citei. Agora vamos pra Vi, outra que foi sacaneada pelo roteiro. Ela tá totalmente perdida depois do final do ato 1, mas tudo isso é condensado em um clipe musical aqui, e nada acontece de verdade. Ela antes do clipe e depois do clipe são a mesma pessoa, agem da mesma forma, não há nenhum impacto emocional de fato. Pra que serviu toda essa forçação então, se não tem nenhuma mudança relevante pra personagem? Ela começa brava com a irmã, mas logo fica de boa, exatamente o mesmo tipo de comportamento que ela tinha antes. Temos a cena delas brigando no túnel, que é bem-vinda e ajuda a extravasar um pouco dessa tensão, mas não tivemos nenhuma cena que mostra o fato da Vi estar sozinha e de cabeça quente, e como seus próprios atos acabam a atrapalhando.
Não gosto de fazer isso, mas a obra apontava claramente para uma direção de vermos a Vai rejeitar a aproximação de todos que ela gosta, até porque o clipe mostra isso rapidamente com o mendigo do escudo indo embora depois de tentar conversar com ela. Tem muita cara de que teríamos um desenvolvimento de personagem aqui, e apostaria que esse reencontro com a Jinx não iria acontecer da forma que rolou. Era o momento ideal para o mendigo servir de paralelo, assim como a Isha é pra Jinx, dizer que ela deveria tentar uma última vez, visto que ela ainda tem a irmã, enquanto ele não pode fazer nada, porque quem amava morreu, ou algo assim. Outro ponto meio solto é a história da Mel. Ela ficou presa lá na Rosa Negra e em 5 minutos descobre como sair da prisão mental mágica? Achei bem forçado, pra ser sincero. Do nada ela se tornou super fodona com poderes mágicos porque é escolhida e sei que... e é sério. Ela parece ter sido inserida de forma bem abrupta como personagem relevante nessa parte aqui. Como se os escritores tivessem percebido que a Ambessa tirou todo o brilho dela e tivessem que dar um jeito de a manter relevante. A força dela como personagem era sua diplomacia, sua moral, e não ser a escolhida mágica. Toda a cena dela com a ilusão do seu irmão foi mais pra jogar informação na nossa cara, que ela é escolhida e sei que e tal, e enrolar a personagem presa lá dentro até que os escritores precisassem dela de novo. Mas seria um ótimo momento para desenvolver seus traumas familiares, sua relação conturbada com a mãe, como isso a afeta e muito mais. Também tivemos a volta súbita do Jace e o seu surto, junto com o sumiço do Echo e do Heimerdinger. Aqui nem é um problema em si, tá claro que estão usando o valor de choque e mudanças drásticas como motivadores, e funciona. Mas são tantos pontos de trama diferentes sendo jogados no meio da história que alguns sentirão que só ficou uma bagunça. Apesar de tudo, isso é um problema menor em comparação aos demais que já citamos. Porém, eles mantêm essa sensação de que tudo foi feito sem o esmero que tinham, ou pelo menos o tempo. Por exemplo, a invasão da prisão. Ela é muito boa emocionalmente na parte da trama, então não tenho o que reclamar. Mas quem gosta de world building e verossimilhança vai pensar instantaneamente: ué, não tem nenhum protocolo de segurança? Nenhuma verificação de crachá? Podem simplesmente entrar sem problema nenhum na prisão de segurança máxima? E a fuga dos prisioneiros? Como aconteceu? Como saíram e enfrentaram centenas de guardas armados? A fera só chegou depois que eles foram embora. Aí você tem que deixar a mentira da ficção superar sua necessidade de lógica, porque normalmente invasões e fugas de prisão em obras do tipo são mentirada pura. Acho que inclusive só guardas morreram pelo ataque da fera. Parece que eles estavam com medo de fazer os rebeldes morrerem, fora um coitado lá que foi espancado. Mas senti que só policiais de Piltover podiam morrer. Meio bobo isso, diminui o nível de profundidade emocional e do drama dos acontecimentos. Vander matou inocentes enquanto era uma fera. E aí, como as filhas dele vão reagir a tudo isso? Como lidarão com as consequências desses atos, das pessoas que podem odiar a criatura porque matou um ente querido? Mas não ignore. É o drama do lobisomem, né? Uma excelente pessoa de dia, um assassino brutal de noite. Perfeito. Não trouxeram essa discussão. Não trouxeram essa discussão do Vander ser um monstro, né? Isso é importante também. Olha, tudo isso, só policiais inocentes morreram, mas não tem problema, todos os policiais são malvados, hahaha. Esse é um problema bem chato da segunda temporada. Na primeira, todos os vilões tinham nuances. Então, isso eles corrigem no terceiro ato, né? No terceiro ato, eles voltam a humanizar os policiais de Piltover, né? Com todas aquelas cenas, que são até algumas, dos policiais tentando se reaproximar dos Zaunitas, deles dando toques gentis nos Zaunitas, os Zaunitas não reagindo bem e tendo uma expressão ali. Então eles tentam refazer isso. Mas realmente, nesse ato do meio aqui, os policiais aí de Piltover são dummies de treinamento. Tá tudo bem arremessar eles pra cima, tá ligado? Todos que tomavam atos negativos tinham diversas camadas emocionais e políticas que deixava tudo mais interessante. E se fosse eu nessa situação, era bem legal. Isso era representado tanto em personagens individuais, como Silco, quanto em figurantes agindo em nome das autoridades, como o Conselho de Piltover. Agora todos são quase vilões de desenho animado. Muahaha, eu sou um policial que gosta de bater em mulher de cabelo azul. Sério isso? Funciona, mas não é Arcane 1, sabe? E eu já tô preparado pro povo me xingar pra defender a série queridinha deles. Mas não se enganem, eu também gosto de Arcane, e por isso que eu quero qualidade deles, porque eu sei que eles conseguem entregar. Independente do problema que gerou tudo isso, eu espero que no futuro, nas próximas séries e também no ato 3, tudo se resolva da melhor forma possível. Eu não me sinto bem não gostando de Arcane. Teve gente falando que eu fiz análise do ato 1 de má vontade. Como assim? Em nenhum momento eu falei que tá errado você gostar ou desgostar da segunda temporada. Só tô tentando mostrar os motivos de alguém ter gostado e de alguém não ter gostado da mesma cena. Então, com tudo isso que elogiamos e criticamos, o ato 2 é bom ou ruim?
ele é divisivo. Esse tipo de coisa acontece quando uma obra não usa tão bem as técnicas narrativas quanto poderia, e acaba criando espaço demais pro gosto e interesse de cada um, ou seja, roleta russa. Apesar disso, não podemos ignorar que a equipe soube organizar os elementos mais importantes pra trama. Mesmo que não tenha sido melhor pros personagens, eles trouxeram momentos que geraram mudanças e, por consequência, interesse. Eu acho que, tipo assim, no fim das contas, eu entendo o que ele tá dizendo de divisível, porque é o que eu concordo também, de a série ter apelado muito pro emocional e um pouco menos pra estrutura, sutilezas de roteiro e tal. Mas eu acho que ainda não chega a ser, tipo, 50-50. Eu acho que, tipo, em relação a outras... é difícil. É porque se a gente comparar Arcane só com Arcane, realmente decaiu muito. Mas se a gente comparar Arcane com tanto de produções aí, ela ainda é muito acima da média, tá ligado? Ela ainda é muito acima da média na estrutura de roteiro e intrincamento de roteiro que ela entrega. É muito melhor do que muita coisa ainda. Mas realmente não é o primor técnico igual teve na primeira temporada. Então... doido. Eu acho... doido. Eu acho que, tipo assim, não tem como ser uma nota 4. Não tem, saca? Interesse de quem já está engajado. Inclusive, alguns considerarão esse o melhor ato exatamente pelas grandes mudanças explosivas que realmente chamam a atenção. E tem todo o polimento da camada da produção. Então eu mesmo fico dividido. Achei muita coisa interessante, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer depois. Mas ao mesmo tempo, não dá pra negar os problemas de escrita que esse ato sofreu. E eu espero que a Riot receba o feedback da comunidade de braços abertos, pra que nas próximas produções eles deem melhores condições de trabalho pra quem tá fazendo. Mas e você? De que lado você tá? Ótimo ato ou muito fraco? Me diz aí nos comentários. Aproveita e dá like no vídeo, se inscreve no canal para receber a análise do ato 3 e me apoie a partir de R$5 para ver vídeos antecipados, lives exclusivas, vídeos exclusivos, área VIP no Discord e muito mais. Cara, então aqui acredito que ele tenha finalizado o vídeo, né? Ele vai mais pra recados finais. Então vamos fazer o mesmo aqui, fechar aqui e também dar recadinhos finais, né? O que eu acho, manos e minas, né? E monas que estejam acompanhando a gente. Agora que eu vi tudo, eu acho que assim, ato 1, 8. Ato 2, 6,5. Né? Beleza. Mas eu ainda acho que a minha nota de corte é 5, então fica acima do satisfatório ainda. 6,5 tá acima do satisfatório, né? E o ato último, né, o ato final, eu acho que é um 8,5, saca? E eu acho que é um 8,5 porque tem um episódio ali que pra mim é um primor incrível, que é o 7. Depois tem um episódio 8, que é bem mediano assim também pra mim, meio qualquer coisa assim às vezes, mas tem algumas cenas emocionais muito importantes. E o último, eu acredito que ele seja bem executado, não é um primor técnico, não é tipo, meu Deus, que texto sutil, mas ainda é bom, é emocionalmente muito forte. Então aí o último episódio, cara, eu acho que assim, ó, o 7 é um 8,5 e o... tô dando nota pra tudo, né, mas o último episódio eu acho que ele é um 8, o episódio 7 ele é um 8,5 e o episódio 8 ele é um 6,5. Então eu cravo minha nota pro último ato sendo 8, saca? Então você tem um ato que é 8,5, um que é 6,5, um que é 8. Façam as contas aí, eu acho que a série é muito 7,5, 8. Mas quantas produções são 7,5, 8 hoje em dia, né? Principalmente produções derivadas de jogos, eu diria que quase nenhuma, né? Então, pra mim, realmente Arcane é muito bom. E segue sendo muito bom, mas não é perfeita, tá ligado? E eu acho que, mano, tamo aqui junto, tamo de acordo com o meu mano aqui, né? O Narrativando trouxe muitas críticas que, assim, de já acompanhar o canal dele, imaginei que ele traria, né? A gente vai aprender um pouquinho, claro que, né? Não é porque eu assisti o cara que eu me formei em roteiro, preste atenção. Mas a gente vai aprendendo coisinhas que ele vai trazendo, outros analistas também. Então, é bem por aí. Eu já esperava a maior parte das críticas que ele fez aqui, porque eu conheço o jeito que ele analisa as coisas, e eu concordo. Eu acho assim, não tem nada que eu discorde. Literalmente, não tem nada que eu discorde. Se eu tivesse lido esse roteiro e eu tivesse algum... pode falar, né? Se eu tivesse alguma capacidade de aprovar, eu teria aprovado esse roteiro dele. Eu acho que tá
muito acertada a análise. Eu também vejo dessa forma. Talvez, no fim das contas, na balança, eu goste mais da série do que ele gostou no final das contas, porque sopesado todas essas coisas técnicas, obviamente, subjetividade pra arte, pra gosto, pra relações humanas, né? Cada um tem a sua forma de interagir com isso. Então, pra mim, a série tem um peso emocional maior, talvez. Então, pode ser que eu tenha gostado mais do que ele no fim das contas, mas acho que ele não cometeu nenhum exagero, nenhum erro aqui não, mano. A análise foi muito perfeita. Realmente a série tem todas essas qualidades que ele levantou e realmente a série tem todos esses defeitos que ele levantou. Beleza? É isso, espero que vocês tenham curtido. Vou deixar o link original do vídeo original aqui embaixo. E também, mano, se vocês forem até o canal dele, não levem negatividade. Show de bola, família. O cara é muito gente boa. Recomendo o conteúdo dele pra vocês também. Show? Muito obrigado e fui!